Olha só, o tema da aula de hoje é o seguinte: como é que você vai dobrar a sua capacidade de estudo? Veja, eu estou falando em dobrar a capacidade de estudo, tá? Então, se você estuda 4 horas, e quer estudar como se alguém que estudasse 8, você vai conseguir. Se você já só tem um pouco tempo, eu só tenho 2 horas de estudo por dia, você vai estudar como uma pessoa que estuda 4 horas. Então você vai dobrar a sua capacidade de estudo. Muita gente pode achar que isso é balela, é conversa fiada. Pode achar, mas eu vou provar nessa live aqui hoje. Eu não só vou mostrar, mas eu vou provar. Eu vou mostrar para vocês aqui, passo a passo, como é que você dobra a sua capacidade de estudo, tá? E muitas das coisas que eu vou falar aqui para você, acredito que vai ser surpreendente. Você vai se surpreender. Não acredito, isso é verdade. Eu faço isso e por que é que eu faço isso? Eu nunca imaginei. Eu não faço isso. Por que eu não estou fazendo isso? Então, assim, é uma live para te impressionar. Você vai se impressionar, tá? Você vai se impressionar. Por quê? Porque eu realmente vou dobrar sua capacidade de estudo e vou provar nessa live. Eu vou provar, tá? Agora, para quem está estudando para concurso, eu vou mostrar aqui como é que é um estudo tradicional. Eu vou colocar aqui uma barrinha, tá? Assim, mais ou menos assim. Eu vou mostrar já, tá? Eu estou desenhando aqui, mas eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui são 2 horas de estudo. Uma barrinha de 2 horas de estudo. Estudando 2 horas aqui, tá? Estou estudando aqui 2 horas. E aí, o que é que você faz nesses primeiros 20 minutos? Nos primeiros 20 minutos, me diga se é assim ou se não é. Nos primeiros 20 minutos, e eu tô sendo bonzinho, porque tem gente que demora muito mais, é a arrumação. Você vai organizar. Você vai organizar. Você vai organizar o quê? Você vai organizar o que você vai estudar. Você vai organizar o livro. Você vai organizar as questões. Você vai organizar as coisas. A mesa, o material que você vai usar. Vai tirar o celular das notificações. Você vai organizar para começar a estudar, tá? Então a primeira coisa que você faz é essa aqui. Essa é a primeira coisa. Organizar. Beleza? Tamo junto? Segunda coisa que geralmente as pessoas fazem. Geralmente as pessoas fazem. Segunda coisa. Ela vai estudar. Sim, vai estudar o próprio conteúdo. Nas 2 horas, eu vou botar que vai ficar com 1 hora e 20 minutos. Então, eu vou botar aqui estudar. No 2. Então, você vai passar esse tempo aqui, 20 minutos, organizando. 1 hora e 20 estudando, tá? E ao final, isso é o mínimo que eu espero de qualquer pessoa, né? 30 minutos resolvendo questões. 30 minutos resolvendo questões. Aqui. Questões. Tá correto? Minha pergunta é: você, e pode comentar aqui embaixo, você estuda mais ou menos assim? É mais ou menos assim? Se organiza. Depois que se organiza, estuda. Depois que estuda, faz questões. É assim que você faz? Hã? Tá virada porque o coisa é assim mesmo. Tá? É assim que você faz? Se organiza. Tá? É ou não é? Sim, sim. Digam pra mim se é assim. Não. Tem gente que é um pouco diferente. É um pouquinho diferente. Mas mais ou menos, a maioria das pessoas fazem assim. Pela minha experiência, pelo que eu tenho visto,
é isso aqui, tá? Qual o problema de estudar assim? É que você poderia ter o dobro do desempenho e não está tendo, tá? Por que que você... Tem gente que é um pouquinho diferente, eu entendo, tá? Inclusive me digam as diferenças, mas mais ou menos é assim. Mais ou menos é assim, tá? A maioria das pessoas mais ou menos é assim. Organiza, estuda, faz questões, tá? Então, qual é a primeira coisa que eu queria falar? Você está perdendo tempo aqui, aqui e aqui. Nos 3 pontos, nesses 3 passos de estudo, tá? Nesses 3 passos. Por quê? Vamos lá. Primeiro passo. No primeiro, você está perdendo esse tempo todo. Vou até botar aqui de laranja. Você está perdendo esse tempo todo. Por quê? 20 minutos. Por quê? Você não deve organizar o seu estudo na hora que você vai estudar. Primeira coisa que você tem que fazer é ter uma organização anterior. Você precisa ter uma organização anterior. Se você tem uma organização anterior, você não perde esses 20 minutos antes, tá? E toda vez que você se organiza o seu próprio estudo antes de estudar, bem antes de estudar, você vai ter um desgaste mental. E durante o estudo e a resolução das questões, você vai ficar menos produtivo. Você vai ficar menos produtivo. Então, Gerson, o que é que eu tenho que fazer? Você tem que fazer o seguinte: você acabou de estudar no dia anterior, você tem que organizar o estudo do dia seguinte. Porque você já está cansado. Você já acabou o que tinha que fazer. Então, assim, agora que eu vou organizar. Tá? Amanhã, eu vou estudar o quê? Ah, Gerson, eu vou estudar Direito Constitucional, Direitos Fundamentais. Beleza. O que é que eu preciso para estudar amanhã? Ah, eu vou precisar do livro e do código. Mas você vai estudar o quê? O livro ou o código? Não, amanhã eu vou pegar primeiro o código e depois o livro. Beleza, então você bota o código aqui e o livro aqui do lado. O que é que você vai estudar? Não, vou primeiro ler os artigos e depois eu vou ler o coisa. Tudo bem, então anote. Primeiro, lê os artigos. Segundo, lê o livro. Vai resolver questões? Vou resolver questões. De que nível você vai resolver as questões? Vai no site, já filtra as questões e já deixa lá prontinho, salvo. Tá? Então as questões que eu vou resolver são essas aqui. Deixa tudo separado. Tudo separado. E aí, deixa a sua mesa organizada. Então você já deixa separado por onde você vai estudar o material de estudo, você já deixa selecionado as questões e você já deixa a sua mesa organizada, o material, tudo certinho. O lápis, vou usar meu caderno para fazer o meu resumo, tá aqui, as canetas, tá tudo aqui. A mesa já tá toda organizadinha. Quando você faz isso, primeiro, você economiza esses 20 minutos no início do seu estudo, tá? Segundo, seu estudo vai ser mais produtivo. Então, assim, pouquíssimas pessoas fazem isso. E o prejuízo não é só do tempo. É porque você começa a fazer isso e às vezes você não acha o que você precisava achar, não é do jeito que você pensou. E aí você se irrita e já começa o estudo meio ruim. E aí seu estudo não rende. Seu estudo não rende. E seu estudo não rende porque você está fazendo uma coisa, tá? Que ela vai te dar um desgaste mental, mas que não exige muito intelecto de você, bem antes do seu estudo. Então ele vai prejudicar todo o seu estudo adiante. Todo o seu estudo adiante vai prejudicar. Então a primeira coisa que eu queria dizer para você, se organize antes. Se organize antes. E aí você vai ganhar aqui 20 minutos no seu estudo. Você vai ganhar 20 minutos. Joia? Quem se organiza antes ganha esses 20 minutos. E a minha pergunta para você é a seguinte: você faz essa organização antes ou você deixa para o dia? Então, tipo, eu não, vou estudar hoje, tá, joia? Eu sei o que eu vou estudar, mas
você já deixa o seu material selecionado, você já deixa as páginas certinhas qual que você vai ler, se for código você já deixa os artigos separados, as questões você já deixa selecionadas, está tudo na sua mesa organizado, as canetas que você vai usar, inclusive o caderninho que você vai fazer as suas anotações, o marca-texto, se for o caso. Faz ou não faz? Hã? Então tem gente que diz assim, olha, deixo para o dia, só organizo na hora. Hã? Nem sempre. Sempre deixo para o dia. Aprendi tudo sozinho na marra, faço no dia. Então a maioria das pessoas deixam para fazer isso no dia. E isso é um prejuízo muito, muito, muito grande. Muito, muito, muito grande. Você não tem noção do que isso é ruim no longo prazo. No quanto isso te prejudica no longo prazo. No curto prazo parece que não, mas no longo prazo te prejudica muito. E esse é o primeiro passo para você dobrar a sua capacidade de estudos. Olha, Gerson, não faço, vou começar agora. Tá? Então, assim, a maioria das pessoas faço na hora. Tá? Na verdade, no mesmo dia que organizo. Pior que não faço antes, não faço nada disso. Então, veja. Você já está um degrau de distância de quem é mais produtivo que você. Tá? Um degrau de distância. Então, quando eu disse que eu vou falar coisas para vocês que assim, quase ninguém faz, é porque ninguém faz. E você precisa fazer disso um hábito. Você precisa fazer disso um hábito. Tá? Se você fizer disso um hábito, você vai ver o quanto isso vai fazer diferença. Então, a primeira coisa para você começar a dobrar a sua capacidade de estudos é organizar tudo no dia anterior. Deixar organizado o seu material, as questões e a sua mesa. Joia? Perfeito? Vamos lá. Aqui a gente já atacou. Aqui resolvemos essa organização anterior. Vamos atacar agora o estudo. Vamos atacar o estudo aqui agora. Tá? O estudo. Como é que normalmente a gente estuda? Normalmente a gente estuda assim. A gente vai pegar essa parte do estudo, 1h20, e geralmente ou vai assistir uma aula para entender o conteúdo, ou vai pegar um livro. E aí a gente pega um livro, esse é fininho inclusive, né? E você lê do começo ao fim. Né? Da primeira à última página. Seu objetivo é ler do começo ao fim da primeira à última página. Então você vai na sequenciazinha, certinho. E vai grifando o livro. Tudo que você achar importante, você vai grifando. Vai grifando. Geralmente as pessoas estudam assim. Tá? Mas você precisa ser mais eficiente. Você não pode se contentar com isso. Porque muitas vezes você tem pouco tempo. E pouco tempo significa dizer, eu tenho que ser eficiente. Eu tenho que conseguir produzir o dobro do que os outros produzem. Tá? Então você precisa, ler mais rápido. Tá? E eu vou mostrar aqui como é que você pode ler mais rápido. 2, você precisa compreender melhor. E você ainda precisa reter mais o conteúdo. Quem é eficiente consegue ler mais rápido. Eu não estou falando de tipo leitura dinâmica, que você vai ler naquela velocidade ninja, não. Tá? Mas você vai ler mais rápido. Eu consigo ler tipo um livro por semana. Às vezes tem livros que eu leio em 2, 3 dias. Por que é que eu consigo e você não consegue? E vou dizer por quê. Tá? Então você vai ler mais rápido. 2, você vai compreender melhor. Se você compreende melhor, você evita retrabalho. E quando você evita retrabalho, pessoas que não compreendem direito o que estão estudando, não compreendem direito, você tem que ficar voltando. É uma merda voltar as coisas. Então você precisa compreender melhor. E 3, você precisa reter o conteúdo na sua cabeça. Tá? Você precisa reter. E se você lê mais rápido, compreende melhor e retém melhor, você é muito mais eficiente e produtivo do que uma pessoa que vai bem lento e não compreende bem as coisas direito, mas avança. Ou ainda, ao final de tudo, se eu fizer uma pergunta, não sabe me responder. Olha que tragédia de estudo. Olha, a pessoa... Tem gente assim.
que estudou 5, 6 horas. Acabou as 6 horas de estudo, aí você vai ver o que é que espremer aquilo ali, sai quase nada. Então, desculpa a expressão, é um estudo terrível. Eu mudei a expressão. É um estudo que vai te prejudicar muito. É um estudo que eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. É um estudo em que você acha que está dando tudo, você acha que está com força, eu tô me esforçando e quando chega a prova, pá, reprova. Isso já aconteceu comigo. Batemos 1000, tá? Neto, seu telefone aqui para eu botar nos comentários. Então, tipo, eu já passei por isso. Eu fiz uma prova no TRF para analista com um amigo meu. Puta merda. Não vou nem falar. Eu estudava assim. E assim, eu achava que tava mandando ver, tô estudando muito. Mas eu tava estudando muito sem uma mínima velocidade. Eu tava estudando muito sem compreender direito. E eu tava estudando sem reter. Aí eu me ferrei. Eu não quero que isso aconteça com você. Por isso, a primeira dica que eu vou dar em relação ao seu estudo é sobre ler mais rápido. A segunda dica é para compreender melhor. E a terceira é para reter mais conteúdo. Então vamos lá. Primeira, ler mais rápido. Eu vou dizer aqui 3 coisas que a maioria de vocês podem estar fazendo. Neto, cadê seu número, Neto? A maioria de vocês podem estar fazendo, tá? E não estão nem se dando conta de que isso está atrasando a sua leitura, está atrasando tudo, tá? Vamos lá. Ler mais rápido. Primeiro erro. Neto, cadê Neto? Neto tá namorando. Primeiro erro. Subvocalizar ou ler falando alto. Esse aqui é comum demais, Então eu tô lendo aqui, olha. Eu tenho que pegar esse livro em inglês. Deixa eu pegar um livro aqui de direito administrativo. Tá? Então tô lendo aqui, olha. A lei passou a prever ainda a concentração direta como ente da federação ou como ente da administração direta. Então você está lendo assim. Você está lendo falando alto. Ou você está subvocalizando. O que é subvocalizar? É assim, ó. Você lê, mas você está falando alto na sua cabeça. Né? Lê falando alto na sua cabeça. Essas duas coisas que você pode estar fazendo, né? Essas duas coisas que você pode estar fazendo, olha aí o número de Neto, tá? É só mandar um WhatsApp para ele e salvar o número da agenda, tá? Tá aqui. Essas duas coisas que você pode estar fazendo, você vai perder em velocidade, você vai perder em concentração e você vai perder em compreensão, tá? A capacidade de entender e processar as palavras é mais rápido do que podemos dizer ou ouvir. Então a capacidade que a nossa mente ela processa é muito mais rápido do que você está lendo, falando, subvocalizando. Então toda vez que você está subvocalizando e falando alto, você está em um ritmo e você está atrasando. Se você só pegasse aqui, ó, e viesse, ó. É um teste que você tem que fazer com você mesmo. Tá? Leio falando alto e a minha mente vai longe. Isso prejudica muito. Agora, tem gente que tá apegado a isso de um jeito que diz bem assim, não, Jess, é muito bom, eu falo alto, parece que eu tô explicando pra mim, tá. Você pode dar a desculpa que você quiser, eu tô trazendo dados da ciência, tá? Tô trazendo dados da ciência. Então, pelo menos, teste o que eu tô falando, tá?
coloca à prova. Você vai ver, ó, quando você pegar o jeito, você vai. Tá bom? Então, veja. Quando você fala alto ou subvocaliza, você está lendo mais lento. Você está estudando muito mais lento. Muito mais lento. E você está perdendo tempo. Se você não subvocaliza e não fala alto, você está andando mais rápido. Tá? Segunda coisa. Quem estuda lendo palavra por palavra? Vá somando. Vocalizando e ainda falando palavra por palavra. O controle legislativo ou parlamentar é exercido pelo Poder Legislativo, Congresso Nacional, Senado Federal, Câmara dos Deputados. Só li 2 linhas. Passei esse tempo aqui, só li 2 linhas. Por quê? Porque eu estou vocalizando e ainda estou lendo palavra por palavra. Então você olha a linha e você agrupa as palavras. Então você olhando, vê assim, o controle legislativo parlamentar é diferente. Então não leia palavra por palavra. Leia grupos de palavras. Grupos de palavras. Quando você agrupa as palavras por meio da sua visualização, você anda mais rápido. Você anda mais rápido. Então, ao não agrupar palavras, ao ler palavra por palavra, você perde velocidade. Joia? Lê em silêncio, sinto sono. Tá. Vá nessa. Você tem que testar. Gerson, como é ler grupo de palavras? Faça assim. Quando você estiver lendo, ao invés de ficar lendo palavra por palavra, olhe a linha, olha um grupo de palavras, 2, 3 palavras, olhe e vá passando, olhe e vá passando, olhe e vá passando. Você precisa treinar. Gerson, é muito difícil isso. Comece a fazer. Você nem testou. Veja como é que está funcionando sua mente. Você nem testou o que eu estou falando e você está dizendo que é muito difícil. Vá testar primeiro. Tá? Terceira coisa para aumentar a sua velocidade de leitura. São as pessoas que não têm foco visual. O que é foco visual? Quem não tem foco visual está lendo e desvia o olhar. Então você está lendo aqui, ó. Tá lendo aqui, ó. Tô aqui com o meu livrinho. Tô lendo. Aí Marcela passou aqui, eu volto. Aí uma zoada aconteceu lá fora, eu volto. Aí me dá uma coceira, eu coço. Aí eu pego uma caneta. Tá? Então, esse desvio do foco visual, você perde tempo e o pior, você quebra raciocínio. Não tem coisa pior do que você quebrar raciocínio. Você já leu alguma vez e tá lendo e a leitura tá fluindo e você tá andando e você tá andando e você tá andando e tá indo bem, tá fluindo. E aí ocorre uma interrupção, aí você olha para um lado, vê. Aí quando volta, aí tem que voltar umas linhas, tem que ver o que é que tava coisando para continuar. Você quebrou o raciocínio. Quando você quebra o raciocínio, você não só perde o tempo que você olhou para o lado e voltou. Você perde o tempo do que você olhou para o lado e voltou. E você perde o tempo de voltar o seu raciocínio aqui, o livro. Então você perde velocidade e perde concentração com quebra de raciocínio. Me perguntaram aqui o seguinte, Gerson, meu marido me disse que ler rápido não gera compreensão. Eu não estou falando para você ler rápido. Né? Eu estou dizendo que do jeito que você está fazendo atualmente, você está lento. Eu só quero que você vá para o normal, mais rápido do que quem está lento e fique normal. Né? O normal o quê? Agora o normal bom. Normal bom, tá? Eu não sou adepto das leituras dinâmicas, que você fica aqui, faz assim. Tá. E vai pro próximo. Não sou adepto disso. Mas os erros que eu estou dizendo aqui são erros que são cientificamente comprovados em que você fica lento. E você vai ficar mais rápido porque você pode estar lento. Tá? Claro, tem gente aqui que está falando, eu tenho TDAH. Tudo bem, aí é uma doença, né? Que precisa ser tratada. Tem remédio para isso, Ritalina, né? Então, assim,
Então, os 3 tópicos para você ler mais rápido. Você sair da lentidão e ler mais rápido. 1. Ler falando alto ou subvocalizar. 2. Ler palavra por palavra. Não. Leia grupo de palavras. 3. Perder o foco visual. Não. Fique com foco visual. Quer uma dica para não perder o foco visual? Pegue uma caneta e vá assim, ó. Vai acompanhando a ponta da caneta aqui, ó. Vai acompanhando a ponta da caneta. E não tire essa caneta daqui, não tire seu olho daqui. Nem que a vaca tussa. Ela vai fazer uma zoada, né? Péssima essa piada. Tá bom? Então, quando você sai da leitura lenta e vai para essa leitura mais rápida, que é normal, que seria uma leitura normal, tá? Mas que ninguém faz, você já vai ganhar muito tempo ali no seu estudo, tá? Já vai ganhar muito tempo. Segundo aspecto importante. Já só ela vai ficar salva só no Telegram, viu? Só no Telegram depois. Depois eu explico como é que pode ser isso. Não tô até pensando em não deixar mais essas lives salvas, que as pessoas não veem ao vivo e quer ficar depois no salvo, né? Vou tirar os comentários por um tantinho aqui. Tá? Então vamos para a segunda etapa, tá? Então, a primeira eu disse, a primeira etapa é organizar-se anteriormente para ganhar o tempo, não organizar o seu estudo no dia. Segunda é você estudar melhor, estudar mais rápido. Como é que você estuda mais rápido? Lendo mais rápido, não cometendo os seguintes erros: falar alto, ler palavra por palavra e ficar perdendo o foco visual. Segundo aspecto, compreender melhor. Como é que você compreende melhor o que você estuda? Eu vou dar aqui 2 dicas, tipo, arrasa quarteirão. Vou nem falar, vou explicar, vou falar a dica. Primeira coisa que você precisa fazer para você compreender melhor e sua leitura e seu estudo fluir muito melhor quando você estudar alguma coisa. Você vai estudar mais rápido. Por quê? Dica número 1. Leia sempre a conclusão do capítulo. Então, no final, o professor do livro, ele traz ou uma conclusão, ou traz até um quadro sinóptico, um resumo. Então, toda vez eu vou estudar serviços públicos. Ao final desse livrinho aqui, serviços públicos, olha, eu peguei ele até aleatoriamente. Tem uma tabelinha de tudo que ele falou, de tudo que foi explicado no livro. Então tem o conceito, tem o dever de prestar, tem a classificação, tem os princípios, tem as formas de prestação do serviço público, tem a titularidade, tem a concessão de serviço público, conceito, características, tudo numa tabelinha. O que é que eu faço antes de estudar? Antes de estudar o que ele escreveu aqui antes, né? Olha, antes de começar a estudar, ler realmente as páginas. Antes de começar aqui, serviço público, o que é que eu faço? Eu vou nessa tabelinha do final e leio a tabelinha. Ou a conclusão, né? Ou o resuminho do final que o professor sempre coloca. Por que eu faço isso? Porque eu já tenho uma visão geral do capítulo. E na hora que eu for ler o próprio capítulo, a minha visão e a velocidade com que eu vou estudar é muito maior. Muito maior. Porque eu já vou ler e estudar uma coisa que eu já tenho noção. Coisa que eu não tinha. E uma noção que eu pego muito rápido. Primeira coisa. Quem é que faz isso? Diga aqui pra mim. Quem é que faz isso? Responda pra mim. Quem é que faz isso? Antes de começar a ler, lê a sinopse do final. Lê os quadros do final. Pouquíssima gente, pouquíssimos estudantes fazem isso. Olhe quanta coisa que, quando acumulada, você que vai me dizer se dobra ou se não dobra. Vá acumulando as coisas que eu estou falando. Vá acumulando. Né? Nunca fiz, não faço, nunca fiz. Para mim é novidade. Pois é. Agora eu te pergunto. Você acha que não tem diferença não? Uma pessoa que dá uma lida nesse quadrozinho do final e depois vai estudar, para uma pessoa que está pegando isso aqui de primeira. Aí você vai ler, engancha,
não sabe. Faz muita diferença. E quer a segunda dica? Quer a segunda dica? Que vai fazer mais diferença ainda? Você lê essa sinopsezinha e também lê algumas questões. Lê 20 questões. Eu não estou falando para você resolver as questões. Eu estou falando para você só pegar o filtro lá do site de questões ou pegar um livro, tá? E de questões com comentários e ler as questões. Só ler. Gerson, mas eu não entendo o que é que tem na questão, eu não vou saber resolver. Não importa. Você não vai resolver, você só vai ler. Por que é importante ler as questões? Porque na hora que você estiver estudando, o seu olho vai bater nas coisas importantes com muito mais facilidade. Vai facilitar você definir o que é mais importante e o que é menos importante. Vai facilitar seu grifo e vai facilitar seu resumo. Aí eu pergunto para você. Quem lê o quadro sinóptico antes, quem lê questões antes, e na hora que vai começar a realmente estudar o conteúdo, tem ou não tem vantagem sobre aquela pessoa que pega o livro e diz bem assim, vou eu da primeira página, olha mesmo, isso aqui, meu Deus, aí passa, aí vem uma classificação enorme que não tinha nem noção que ia aparecer, meu Deus, quanta classificação, não tinha nem noção que isso ia aparecer. É ou não é? Isso aqui vale ouro que eu estou passando para vocês. Porque eu estou passando para vocês o que eu errei na minha vida. E depois tive que corrigir. Quando eu corrigi essas coisas, eu posso falar mais à frente de lei seca. Quando eu corrigi essas coisas, a vida muda. A vida de estudo muda. Tá? Joia? A apostila também vem. Não é o ideal estudar por apostila, né? Mas... Então, veja. Você vai estudar mais rápido. Lendo mais rápido. E como é que você lê mais rápido? Não cometendo os seguintes erros. Quais os erros que você não pode cometer? Subvocalizar, falar alto enquanto estuda, ler palavra por palavra e perder o foco visual. 2. Compreendendo melhor. Como é que você compreende melhor o que você estuda? Lendo o resumo ou quadro sinóptico do final do capítulo e lendo questões antes de começar a estudar. Você vai ganhar, nesse caso agora, velocidade, compreensão e índice de acerto em questões. Coisa que pouca gente percebe, tá? Terceiro tópico. Reter mais conteúdo, né? Dentro desse tópico que é estudar melhor, né? Reter mais conteúdo. Olha, eu tô aqui nesse 2 aqui. Olha quanto tempo você vai economizar aqui. Dessa 1h20, olha quanto tempo você vai economizar. Vamos lá. Reter mais conteúdo. Você só retém mais conteúdo se você tem uma leitura ativa. Uma leitura em que, ao estudar, você busca a compreensão. Você busca entender o que está aqui. Então, uma estratégiazinha para você não passar de uma página para outra sem compreender. Não adianta passar de uma página para outra sem compreender o que estava aqui. Tá? Então, um exemplo. Fazer algumas perguntas para si mesmo. Acabou? Tá, tudo bem. O que é um edital? O que é uma habilitação? Se pergunte. Né? Acabou de ler a página? Sim, se pergunte. O que é um edital? Isso. Beleza, vamos embora. Vamos para frente. Tá? Nesse exemplo aqui, né? Tem edital e habilitação, né? Nesse livro. Tá, joia? Segundo, defina o que é mais importante para você estudar. Porque, com sinceridade, os editais estão cada vez maiores. E você precisa definir o que é mais importante para você dar prioridade. Já isso quer dizer, então, que eu não vou estudar um tópico? Não. Mas você vai saber o que é mais importante para dar mais prioridade. Como é que eu vou saber? Dar mais prioridade. Live do dia 29 de julho. Eu vou fazer uma live só sobre essa questão de prioridade de conteúdo. Tá? Outra coisa que vai fazer você reter conteúdo melhor. Resumir bem e rápido as coisas que você estudou.
tá? Gerson, como é que eu resumo bem rápido? Live do dia 31 de julho. Eu vou falar só sobre resumo. E tanto que me pediram, eu vou fazer uma live só sobre resumo. E o que é que você ganha com isso? Você ganha tempo, porque quando você memoriza melhor, você ganha tempo. Não precisa ficar voltando. 2, menos trabalho. E você tem um ganho no futuro. Toda vez que você evita retrabalho, toda vez que você evita reestudar, eu não estou falando revisar, eu estou falando reestudar as mesmas coisas, você está ganhando tempo, você está sendo mais produtivo. E olha que eu não estou botando nem nessa conta. Agora minha pergunta para você. Se você, ao estudar, você lê mais rápido, porque não fala alto, não lê palavra por palavra e tem foco visual, você compreende melhor, porque você pega o resumo do final, lê as questões e vai estudar. E você retém melhor o conteúdo, porque você tem técnicas e estratégias. Você acha que você não ganha 30 minutos aqui, não? Ganha ou não ganha 30 minutos aqui? Pela minha experiência, você ganha. Se você fizer isso, você ganha tranquilamente 30 minutos. Então, você ganha aqui 30 minutos. Vou botar. Então aqui você vai ganhar mais 30 minutos. Se você aplicar essas técnicas em 1h20 de estudo, esse tempinho aqui, ó, você ganha. Você ganha. Tá? E a gente vai fazer a conta no final. A gente vai fazer essa conta no final. Porque eu disse que ia aprovar. Eu quero até fazer uma pergunta. Vocês têm dúvida de que vocês ganham esse tempo ou não? Pelo que eu mostrei aqui para vocês, comente aqui. Comente aqui. Pelo que eu mostrei aqui para vocês, você acha que ganha esse tempo ou não ganha? Num estudo de 2 horas. Diga para mim. Diga para mim. Então, pessoal. Tenha calma. O pessoal está perguntando vídeo aula, apostila. Vou falar sobre isso no final. Vocês podem me perguntar no final. Vou abrir até um trechinho de perguntas no final. Tá? Eu estou passando para vocês aqui minha experiência de vida. Tá? Então, assim, minha experiência de vida aliada a técnicas, a comprovação científica. Né? Minha experiência de vida, coisas que eu fiz, e eu fui buscar. Bom, tem uma comprovação disso aqui? Tem uma comprovação de que subvocalizar atrapalha? Tem. Tem comprovação de que se você lê palavras isoladamente, você perde tempo? Tem. Tem comprovação desse final de capítulo e tudo mais? Tem. Já li livros que falam sobre isso. E eu só fui fazendo quando eu fui descobrindo. Tá? Beleza? Então, top. Vamos lá. Por último, as questões. Eu vou dizer uma coisa aqui que muita gente faz e perde muito tempo ao resolver questões. Na hora que vai fazer questões. Que é o seguinte. Muitas vezes, a gente pega questões para fazer e pega questões fora do nível do seu estudo. O que é que eu quero dizer com isso? Você está estudando para o concurso. E essa questão que você está resolvendo está muito fora do nível. Então você perde muito tempo resolvendo questões fora do seu nível de estudo, às vezes até fora do nível do seu concurso, e aí você passa minutos olhando, pensando, duvidando. Então, assim, na hora que você for resolver questões, ou você sabe, ou você não sabe, tá? Não é momento para você ficar remoendo questões, como se estivesse no dia da prova, meu Deus. Aí pensa e olha. Não, essa aqui pode estar certa, não, isso aqui pode estar errado, isso aqui. Se você, na hora de resolver questões, você fizer isso, você perde tempo. Você não avança. Você perde tempo e você não avança. Só esse erro aí, eu diria que tranquilamente
de 30 minutos estudando questões, você perde aí 10. Por que, Gerson? Porque eu fazia isso. Eu fazia isso. Eu, na hora de resolver questões, eu achava que meu treinador... Eu achava que eu estava na prova, que eu tinha que ficar ali. Ah, é essa, mudo para essa. Ficava pensando, demorava a responder. Ao contrário, isso te prejudica no dia da prova. Porque se você fizer isso no dia da prova, tu tá ferrado. Não se faz isso em prova. Você lê, bateu o olho. Sei fazer? Sei. Não sei? Pensa rapidinho. Ah, não dá? Elimina as erradas e parte para a próxima. Elimina as erradas e parte para a próxima. Quem aqui trava em questão e fica remoendo? Quem aqui já travou em questão e fica remoendo? Ai, não, vai, volta, vem, vai, corta essa e fica pensando. Não é momento para ficar remoendo questão. Você perde tempo. Então você tá 30 minutos resolvendo questões, 10 você tá remoendo ali. Ai, vai, vai pra cá, é pra lá, eu não sei. Ai, meu Deus, deixa eu pensar. Pensa, bota a mão na cabeça. Esqueça isso. Não se resolve questão assim. Questão se resolve assim. Tá aqui a questão, estão aqui os itens. Li, tá certo ou tá errado o item? Vamos dizer que é de múltipla escolha, 5 itens. Letra A, tá certo ou tá errado? Não sei, não sei. Tá, beleza, próximo. B, tá certo ou tá errado? Tá errado, então marca errado. C, tá certo ou tá errado? Tá errado, então marca errado. D, não sei, tô na dúvida, beleza. E, tá certo ou tá errado? Tá errado. Então tô na dúvida entre a A e a D. Tenho noção? Dá pra responder? Dá, é A, marquei. Não dá. Então deixa em branco e vai pra próxima. Se você ficar é A ou é D, é A ou é D, e ficar puxando da memória e querer ficar puxando naquele momento, não vai rolar. Sinto muito. Não é assim que resolve questão. Gerson, por que você está falando que não é assim que resolve questão? Eu cansei de ver gente não resolver todas as questões de prova. Ficar na prova pela metade. Em dia de prova, ficar pela metade. Lá. O cara dizendo assim, olha, falta 10 minutos. E o cara, eu olhava pro lado assim. Eu marcando o gabarito e a pessoa na metade da prova. Você vai ter que chutar 50% da prova. Não é assim que resolve questão. E se você faz isso no seu treino, você tem 2 prejuízos. Primeiro prejuízo. O primeiro prejuízo é que você fica lento e perde tempo. 10 minutos. Contabiliza aí meus 10 minutos. Segundo prejuízo é que você vai fazer isso na hora da prova. E lá você se ferra. Diga se é ou se não é. Hã? Agora vamos fazer uma conta. Vamos fazer uma conta, pessoal. Num estudo de 2 horas, se eu economizo 20 minutos na organização, 30 minutos no meu estudo e 10 minutos nas questões, isso dá 20 mais 30 mais 10, 50 com 10 dá 60 minutos. 60 minutos é 1 hora. 1 hora. Deixa eu botar coisa aqui. Então aqui, olha. Estudo normal, você vai gastar 2. Se você não cometer esses erros, você gasta 1. Se você continuar estudando as mesmas 2 horas, você dobrou sua capacidade de estudo. Provei ou não provei? Digam aí se eu provei ou se eu não provei. Provei ou não provei que eu tô... Gerson, mas não é 100% exata essa sua matemática. Mas tá. Você pegou o ponto, né? Provei ou não provei para vocês? Está aprovado. Está aprovado.
Para finalizar o conteúdo, eu tenho uma pergunta para vocês. Provou. Ufa, provei. Neto, provei, viu, Neto? Quem duvidou, caraca, aprovado. Bruma. Sim, provou. Agora eu vou dar uma dica bônus. Uma dica bônus que vocês vão gostar muito. Vocês viram que nesse estudo aqui ficou pouco tempo para as questões e muito tempo para estudo, né? E eu quero falar algo para vocês agora que vai agilizar, é um bônus agora, que vai agilizar ainda mais a sua capacidade de evoluir nos estudos. Vou mostrar para vocês. Olha só. Muita gente divide os estudos assim. Muito tempo para estudar, pouco tempo para as questões. Como é que eu aprendi com o tempo? Veja. Eu aprendi assim, olha. Veja se isso faz sentido ou não faz sentido. Quando eu estou começando a estudar, eu preciso estudar um certo conteúdo e resolver uma quantidade de questões. Mas eu ainda sei pouca coisa, eu estou começando a estudar. Então eu dividia meu tempo assim, olha. 70% estudo, 30% questões. Tá? Como aqui? Começo assim. Começo aqui do mesmo jeito. Então, no estudo de 2 horas, eu ficava 1h30 estudando e 30 minutos resolvendo questões. Até aí, tudo igual. Tudo igual. Só que o que acontece? Você vai avançando nos estudos, mas mantém isso aqui. Muita gente mantém isso aqui. Continua estudando 1h30 e 30 minutos resolvendo questões. O que é que eu, Gerson, fazia que me dava um desempenho acima da média? Com o tempo, eu fazia isso, olha. Eu ia para 60-40. 1h10. 1h10 estudando e 50 minutos resolvendo questões. Quanto mais eu avançava, eu chegava a esse ponto. 50-50. 1h de estudos e 1h resolvendo questões. No estudo de 2 horas. Deu um nó na cabeça? Exatamente isso. À medida que você vai avançando, você vai invertendo. E quando você vai invertendo, acontece alguns resultados. Não é só com base nisso, tá? Tem outros elementos. Mas, por exemplo, de minha aluna Mariana Caldeira, que chegou a um índice de 94% de acerto em questões. Dá para ver? 94% de acerto em questões. É difícil, né, de aparecer. Como, por exemplo, Joseane Antônia, que saiu de 60% para 84%. Dá para ver? De 60%. Focou? De 60% para 84%. Ou como, por exemplo, de Tassiana Bessa. Isso tudo alunos da turma anterior, tá? Não é tipo, não sei quantos mil anos atrás, não. Da turma anterior, da última turma que eu fiz. Saiu de 33%, foi para 67% e acabou, da última vez que ela me mandou, em 86% de acerto. Tá? Dá para ver melhor aqui?
É invertido. O carro do Insta. Tá? Depois eu boto aqui para vocês. Eu vou colocar lá no Telegram, inclusive. Então veja, como é que você sai de um índice de acerto para essa natureza? Se você não tiver estratégia, não vai. Ou demora muito. Dá muito trabalho. Tá joia? Então, esse aqui é uma das táticas. Essa inversão que pouquíssimas pessoas fazem. Pouquíssimas pessoas fazem. Então veja. Olhe o nível de desempenho que você pode alcançar. Tá? Olhe o nível de desempenho que você vai alcançar. E veja, isso aqui não é coisa de tipo, passei um ano para atingir isso. Não. A mentoria que eu faço dura um mês. Você já vai ver essa evolução em um mês. É impressionante. Em um mês você vê uma evolução como essa. Tá? Mas eu não vou falar isso agora não. Isso é mais lá pra frente. Tá bom? Mas eu queria trazer esses exemplos para que você visse. É possível atingir alto índice de desempenho em questões. Um altíssimo índice de desempenho. E é por isso que alguns passam, uma minoria passa e uma maioria não passa. Por que uma maioria não passa? Porque lembra da live de ontem? Passa em concurso quem acerta mais questões. Simples assim. Gostaram ou não gostaram da live? Comente aqui e me diga se você gostou da live. Se essa live vai fazer diferença na sua vida. Tá? Vai ou não vai? Inclusive tem alguns alunos aqui, né? Tavares, sou aluna de Gerson, Natália, ADM, seu método é incrível. Tá? Então assim, eu quero mostrar pra vocês que é possível. Agora, tem muita coisinha que tipo, você não faz. E aí não atinge o resultado. Você precisa fazer. Tá? Fazer isso na sequência, um passo a passo. Né? Para não bagunçar tudo. Tá bom? Olha só, pessoal. Vocês foram sensacionais. E porque foram sensacionais nessa live, eu tenho coisas legais para você. Tá? Coisas legais. Eu tô gravando aqui também a gravação vai encerrar agora, vai ficar as notícias agora só para quem tá ao vivo. Um abraço pro pessoal da gravação. Tá?